Tu trabalha duro 10, 12, 14 horas por dia ordenhando vacas, sem feriado, sem férias e no fim do mês vê o lucro do teu trabalho indo direto pro boleto da ração. Eu sei como é, a maioria dos produtores de leite vive essa frustração. E hoje eu vou te mostrar uma lacuna que eu descobri que quase ninguém fala, mas que está tirando de 3 a 9 mil reais por mês de rebanhos pequenos, de 20, 30 vacas e muito mais de rebanhos maiores. O lucro vem aumentando à medida que o resfriador, com capacidade para 800 litros, está ficando pequeno. Por incrível que pareça, está ficando pequeno, mas a gente ficou super feliz, né? Porque a gente sempre estava naquela quantidade, né? Era 450, 500 cada 2 dias, né? E depois começou a vir e um dia começou a ir por cima, meu marido não sabia mais o que fazer, começou a pegar balda e coisa. E a gente está contente, está bem feliz por causa disso. Esse depoimento é de uma reportagem de 2017. O trabalho com essa família começou em 2016, quando essa propriedade foi uma das primeiras a validar o método que eu vou mostrar hoje para vocês. Eles saíram de 13 para 20 litros por vaca dia na época, com vacas de 500 kg e apenas 4 kg de ração. Antes, só 5 litros vinham da forragem. E com os ajustes nós passamos a 12 litros. E isso que lotou o resfriador e aumentou a renda mensal deles, que passou de 850 para 5,4 mil reais por mês lá na época. Um aumento de 540%. Nós trabalhamos em dois principais pontos. Aumentar o consumo de pasto quando havia sobra e, quando a oferta caía, substituir estrategicamente por silagem. A ração era balanceada conforme a participação de cada volumoso, passou a ser dessa forma. Essa lógica está toda no método resfriador lotado que eu estou lançando oficialmente para vocês hoje. Eu organizei as principais estratégias para preencher essa lacuna escondida de produção da forragem nesse método. Ele já fez dezenas ou centenas de produtores precisarem trocar o resfriador de tanto leite que passou a produzir após esses ajustes. Fica comigo que nesse vídeo eu vou te explicar como ele funciona e te mostrar exemplos disso. Eu sou Leandro Ebert, sou engenheiro agrônomo, especialista em nutrição de ruminantes. Nos últimos 10 anos eu estive trabalhando em propriedades todos os dias junto de produtores como tu. E foi aplicando conhecimento nessas propriedades que eu descobri que há uma lacuna entre o potencial de produzir leite da forragem e o que realmente estava sendo convertido em leite pelas vacas a partir da base forrageira nas propriedades. De lá para cá, todas as vezes, em 100% das propriedades que eu visitei, eu encontrei essa lacuna. E sempre que nós aplicamos essas estratégias, aumentamos o leite já a partir da próxima ordenha. Calma que eu vou te explicar melhor. A maioria está preocupado em produzir mais, justamente, em alta produtividade. Só que aí só se fala em mais ração, em aditivos, ionóforos, amido, balanceamento de aminoácidos e outras complicações que podem até aumentar o leite, mas que complicam e tornam essas tecnologias inacessíveis a uma que não tem acesso a nutricionistas. De outro lado, tá aqueles que defendem uma produção a pasto por ser de baixo custo, mas que geralmente é de baixa produtividade e se justifica porque gasta menos somente. Mas não precisa ser assim. Nós podemos usar a suplementação estrategicamente para trabalhar com alta produtividade, como também podemos conseguir um bom nível de produção já dos nutrientes obtidos com o consumo de pasto. E podemos também usar a forragem conservada para manter a produção com as variações normais de oferta de forragem durante o ano. O problema é que poucos sabem como realmente fazer isso. Aí que o coxo foi ganhando cada vez mais espaço e se tornando protagonista. Aumentando silagem, aumentando ração, aumenta leite. E nessa linha, cada vez mais, o sistema que muitas vezes é tido ou é chamado de a pasto foi se tornando cada vez mais a base de coxo com vacas soltas, em vez de a base de pasto com suplementação. Mas então como aumentar a produtividade sem aumentar o custo? Existe jeito afinal? Eu já vou te responder isso. Mas antes, já deixa o teu like aí se está gostando do vídeo e te inscreve no canal se ainda não for inscrito. Bom, vamos lá. Desde o início do meu trabalho de campo, essa questão me intrigou muito. Me doía ver produtores se dedicando tanto e o pasto cada vez mais perdendo a importância. O lucro indo embora no coxo e na estrutura que cada vez crescia. E parecia que o único caminho para ter produtividade era no confinamento. Como agrônomo, nós sabemos, nós temos técnicas para adubar, para implantar pastagem, fazer piquetes e tudo, mas geralmente quem entende dessas coisas, de pasto, não entende muito de nutrição.
Aí, apesar de toda a produção de pasto que a gente conseguia fazer, a produtividade não era lá essas coisas, sem trabalhar bem essa interação do pasto com o coxo. Então, quando eu ia falar com os nutricionistas ou pesquisar sobre isso, eu encontrava muito pouco conteúdo e muito pouca gente que sabia associar essas duas coisas. Nutricionistas geralmente estão falando em ionóforos, em colocar a meta de amido, que aumenta a silagem, penaliza pasto e daí para diante. E foi então isso que eu comecei a estudar, aplicar e organizar em um método prático, essa interação pasto-coxo. Como eu não encontrei muita coisa, fui eu mesmo fazer a especialização em nutrição de ruminantes para trabalhar isso. Desenvolvi, testei e validei um método com estratégias práticas que dão resultado rápido. São estratégias para cada cenário que eu encontrava no campo, de acordo com as condições e realidade de cada propriedade. Tá com pasto sobrando? Parece bom, né? Mas nem sempre é. O que dá para fazer então para aproveitar melhor esse pasto que está sobrando, converter em mais leite em vez de deixar sobrar e ter que roçar? Outro cenário, está faltando pasto? Como que nós podemos manter a produção ao menor custo possível sem aumentar a ração? Tem silagem ou outra forragem conservada na propriedade? Mas como que fica o fornecimento agora com menos pasto? Em que horários? Quanto que eu tenho que dar? Não tem silagem em casa? E agora? O que dá para fazer? As respostas a essas perguntas até existiam, mas requeriam cálculos nutricionais complexos, ajuste de dieta, programas comportacionais, análises bromatológicas, o que demora para dar um resultado, e aí a situação do pasto lá já mudou na propriedade. Eu precisava de uma resposta rápida para dar na hora já, e assim eu fui encontrando as possíveis soluções, testando, validando, e os resultados foram se repetindo. Resfriadores foram ficando pequenos, transbordando, e isso sem precisar de nada muito complexo, sem ir lá coletar a amostra de silagem para mandar para o laboratório, sem ter que esperar resultado após algumas semanas, sem pesar tudo que a vaca come, sem ter que ir para um programa computacional no notebook, sem planilha. Aliás, em sistema pasto, se a gente demorar muito, já mudou, né? Então o ajuste tem que ser para ontem. Quando mudar de novo o pasto, já ajusta de novo. Não dá para ficar esperando todo esse tempo para analisar tudo e tomar a decisão. Depois que a coisa estabiliza com essas estratégias de impacto rápido, aí sim entra o balanceamento nutricional mais refinado, os ajustes finos e mais complexos, né, com os programas computacionais, para um outro nível de produtividade. Eu lembro dos primeiros resfriadores transbordando há quase 10 anos, quando eu estava começando. Eu me surpreendia com a resposta produtiva. Leite a mais já na ordenha seguinte, e no máximo 4 dias eu chegava na referência que a gente calculava na época, que a gente determina com o método. Com o tempo isso foi virando rotina, eu fui aprendendo atalhos, fórmulas simples, estratégias que repetidamente davam resultado. E eu uso isso até hoje, e os casos continuam impressionando. Veja só, esses dias eu postei nas minhas redes casos de produtores aqui que, quando eu cheguei ano passado aqui no município, estavam com 13, 15 litros por vaca, e hoje com as mesmas vacas de 500, 550 quilos estão com 25 a 28 litros. E detalhe, usando menos ração do que antes, inclusive só com esses ajustes práticos. E algumas semanas teve um outro caso interessante, uma propriedade que estava no pior cenário, pouco pasto, sem silagem em casa, zero silagem fornecida. O que eu fiz? Apenas atrasei a ordenha da tarde 1 hora para a vaca pastejar mais no momento de maior qualidade do pasto, onde a conversão é maior. Resultado, mais leite já no outro dia. E aí eu resolvi fazer uma análise esses dias no meu Instagram para os seguidores. Ofereci para quem quisesse e uns 20 me responderam e me mandaram os dados que eu precisava. Olha só os resultados das análises. Tinha produtor perdendo de 3 a 9 mil reais por mês por essa lacuna de produtividade da forragem. É dinheiro indo embora todo mês que tu deixa de produzir. Muitos deles até estavam com alta produtividade agora, na faixa de referência, porque aqui no sul agora tem bastante azevém nessa época. Mas o problema é que isso é só agora. Quando a oferta ou a qualidade do pasto diminui, a produtividade despenca. Pelo lado bom, as vacas já estavam demonstrando que tem esse potencial produtivo agora com alta oferta de forragem. Por outro lado, a variação no ano de produtividade é muito grande. Nós estamos perdendo de produzir muito. A boa notícia, então, é essa. O método resfriador lotado vem para resolver exatamente isso. Ele ajuda a aproveitar o máximo do pasto e estabilizar a produção no ano usando o que tem na propriedade de forma estratégica. E agora ele está ao teu alcance. Eu estou lançando o curso Método Resfriador Lotado.
No curso tu vai aprender o passo a passo, em aulas curtas e práticas, como identificar essa lacuna do leite, da forragem, ajustar a suplementação na prática, aplicar os atalhos que realmente funcionam, sem nada de cálculos complexos. Tu ainda recebe acesso ao aplicativo, a um aplicativo próprio, exclusivo do curso, e um guia de bordo para ajudar a fazer o teu plano de ação durante o curso. Então, comece finalmente a ganhar dinheiro com leite em vez de produzir para pagar ração. Clica no link da descrição e garante a tua vaga. Ah, e tem mais. Tu ainda tem 7 dias de garantia. Ou seja, dá tempo de assistir todo o curso, aplicar o desafio dos 4 dias e se não tiver resultado, é só pedir reembolso lá na plataforma, sem frescura, que tu recebe de volta. Na página do curso aqui tu pode ver mais do conteúdo das aulas e tudo mais, mas aproveita que essa condição de lançamento é por tempo limitado. A prova que o método resfriador lotado funciona está no campo. Dezenas de produtores tiveram que trocar o seu resfriador depois de aplicar ele. Agora, se tu ainda não te convenceu e quer uma amostra do método, tu pode entender na prática como funciona um desses atalhos que eu ensino no curso. Clica aqui nesse vídeo, ó, que nele eu mostro um exemplo real de uma estratégia simples que eu já apliquei em várias propriedades para um dos cenários que já foi suficiente para lotar o resfriador dezenas de vezes. Um abraço.